Muito bem, meus amores, bom dia novamente, né, que aqui agora é a nossa aula de hoje, depois da nossa correção, né, que eu chamei vocês para a gente continuar o estudo de hoje. O que a gente vai fazer? Nós vamos nos revestir de conhecimento, nos preparar 100% para fazer a nossa avaliação, tá? A Pro hoje vai estar revisando aquele assunto que a gente deu no início da unidade, que é mais carente, que talvez vocês não tenham aquela afinidade, caso tenha esquecido a Pro, se preocupa com vocês e decidiu então fazer aquela revisada. Mas não se preocupe que no dia da prova a gente vai revisar tudo, viu? Então vamos lá. Qual é o assunto? A água e o meio ambiente, está no roteiro, o primeiro assunto da nossa prova de ciências, ó. A gente sabe que a água é a unidade fundamental da vida. Por que a água é a unidade fundamental da vida? Porque é através dela que nós, seres vivos, podemos viver. Sem a água não é possível, né, que haja vida. Eu preciso de água, você também precisa de água, os animais precisam de água para viver, até mesmo as plantinhas. E onde é que ela é encontrada? A água, ela é encontrada na natureza, ou seja, no meio ambiente, e nós a utilizamos. Porém, né, quando a gente fala da água na natureza, no meio ambiente, né, a gente está falando aí também de alguns processos. É hoje que a gente vai focar nisso aqui. Alguns processos que podem causar mudanças de percurso ou desvios desordenados, como a erosão, o transporte e a sedimentação. São essas três coisinhas aqui que sabem que fazem o quê? Desviam a água no meio ambiente. Elas vão guiando, agora você vai para aqui, agora você vai para ali. Cada processo tem o seu nome. Vamos conhecer aqui novamente, olha só. Lembrando, o que é erosão? Lembrem dessa palavra, o que é erosão? É o processo de desgaste do solo. Tá, Pro, mas a gente está estudando sobre a água, porque a senhora está falando do solo. Observe uma coisa, sabe quem é que causa isso? É provocado, né, principalmente pela água e também pelo vento. Então, a água e o vento ali são uma dupla dinâmica que vão ali estar causando aquela erosão naturalmente. Há outras coisas também que causam erosão, sim, mas os principais é a água e o vento. Olha o que acontece, a água, ela vai arrancando pedacinhos de materiais com o qual ela se choca. Observe aqui essa imagem que a Pro botou aqui embaixo, tá vendo essa rocha, esse chão todo esburacado? Quem foi que fez isso aqui? Foi a água do mar. Ela, com a sua força, ela estava se chocando ali constantemente, né? Então, ela foi retirando os pedacinhos. E como foi que ela conseguiu chegar aqui na frente para retirar esses pedacinhos? Com a ajuda do vento. Pois é, o vento gerou as ondas levaram a água até se chocar com a rocha, que foi desprendendo aqueles pedacinhos de acordo com o tempo. Isso não acontece rapidamente, isso é devagar. Aí, vamos lá. Tudo isso, né, depende da velocidade que a água ela está se encontrando. Então, vamos lá. E após esse desprendimento, depois que a água chega lá e bate na rocha, retira os pedacinhos, o que acontece? Acontece o processo de transporte. Então, em primeiro lugar, acontece a erosão. É quando o solo ele vai se desgastando por causa da água que vai batendo nele, vai desprendendo, tirando pedacinhos dele. E aí, a gente vai para o transporte, que é também um processo natural, né, que envolve a água. A água, né, depois que ela desprende aqueles pedacinhos, é quando ela carrega, né, para outro lugar. Então, a água, ela vai carregar esses pedacinhos ao longo do percurso. Como assim, para o percurso? Você achou que a água ia ficar parada? Não, ela nunca para, ela está sempre em movimento. Observe uma coisa, até o momento em que ela perde a força e ela passa, né, um pouco mais devagar. Então, o vento, ele já diminui a sua intensidade. É o vento que ajuda a água a se movimentar, viu? Pois é. E aí, o que acontece quando a água ela vem carregando aqueles pedacinhos que ela retirou da rocha, vem trazendo, perde a intensidade, aí, né, que ela não pode mais carregar. Então, ela começa, então, a dar origem a outro processo, que se chama sedimentação. Então, recapitulando. Erosão, ela vai lá, bate na rocha, desprende, desgasta o solo. Transporte é quando a água ela vem carregando, né? Ela vem se movimentando de um lugar para o outro, trazendo consigo aqueles materiais. E aí, a sedimentação é o que a gente vai ver agora. Olha só, a sedimentação, ela ocorre quando a água deposita os pedacinhos desprendidos.
Lembra que a Pró falou que ela vem perdendo força, ela vem perdendo intensidade, ela já está cansada, ela não aguenta mais carregar aquelas pedrinhas com ela. Então, o que ela faz? Ela deixa ali, ó, essas pedrinhas, ela acumula tudo ali, sabe aonde? Em leitos rasos, em leitos de mares, de rios, ou até mesmo no fundo dos rios, no fundo do mar ou no fundo do lago, independente ali da posição que ela esteja. Quando ela perde força, quando ela não aguenta mais carregar aqueles materiais, ela despeja. Ela, ó, não aguento mais. Aí larga lá. Então, isso se chama sedimentação. Ela vai com esse processo acumulando as pedrinhas no fundo, né? Ou acumula no fundo ou acumula no raso. E isso aí vai formar camadas. Então, essas camadas são geradas aí pelo processo de sedimentação. Entenderam, meus amores? Tá vendo como é simples, como é fácil? Então, vamos continuar. Até aí a gente entendeu que há, né, processos que desviam a água na natureza, mas a gente também precisa ter uma preocupação com a água e o meio ambiente. Sabe por quê? Porque o meio ambiente é a nossa casa, é o nosso planeta. A gente só tem esse, não tem outro planeta igualzinho ao nosso. O que a gente vai fazer? A gente tem que cuidar para não perder. Ó, como assim? Observe uma coisa. As atitudes de mau uso podem e muito prejudicar a saúde de todo mundo. Pois é, você tendo ali atitudes ruins, você não vai prejudicar só os animais, só as plantas, não. Você também, por isso, ó, todos os seres vivos estão envolvidos. Principalmente a gente, nós seres humanos. Sabe por quê? Porque a nossa saúde, ela está ligada diretamente ao meio ambiente. Sem o meio ambiente, sem as florestas, sem a água, nós não vivemos. Nós precisamos dos recursos naturais para nos manter, não é verdade? Pois é. Ah, mas o que eu consumo vem de fábrica, o que eu consumo vem de lá da indústria. Mas você sabe de onde é que a indústria retira os materiais necessários para produzir o que você consome? A indústria tira da natureza. Pois é. Então vamos lá. É muito importante a gente ter o devido cuidado com os descartes de dejetos. É aí que entra a questão da poluição do lixo. Sabe por quê? Para que esses dejetos eles não possam vir a poluir as nascentes de rios e lagos. E isso pode ali causar um desequilíbrio ambiental. Imagine já uma coisa já tem um curso natural, a gente vai interromper. Isso vem causando o quê? Um desequilíbrio. E aí, o que pode causar com toda essa poluição? A transmissão de vírus e bactérias através da água, né? As pessoas que podem ali consumir, até mesmo os animais que consomem a água, ali toda poluída, pode ter esses problemas, né? Que pode contaminar também a gente, os seres humanos. Sabe como? Com cistos, protozoários e ovos de vermes parasitas. Você quer ser atingido por esses vermes horríveis? Fala aí pra Pró, não quer? Então pense 3, 4, 5 vezes antes de você jogar o lixo na rua, né? Antes de você esquecer um canudinho na praia, uma sacola plástica, porque a gente tem que cuidar do meio ambiente, a nossa casa. Então, todo esse descarte desses dejetos pode ocasionar poluição, causando desequilíbrio ambiental e transmitindo vírus, bactérias, né? Não só para os animais, como para nós também seres humanos. É fundamental a gente economizar água. Quando a gente fala em água no meio ambiente, claro, a gente está fazendo o uso dessa água, né? E para que a gente economize água, o que a gente precisa fazer? Usar um regador para molhar as plantas, ao invés da mangueira. No banho, né? A gente tem que parar o chuveiro apenas para... A gente tem que usar o chuveiro para se molhar e também para se enxaguar. Quando a gente está passando sabonete, a gente não precisa deixar o chuveiro ligado, né? Utilize o balde para lavar o carro, ao invés da mangueira. Até mesmo quando você vai dar o banho no cachorro, no gatinho, no seu animalzinho. Você tem que usar um balde, uma esponja, sabão, tudo bonitinho, tudo bem organizado, tá? Ensaboe todos os pratos antes de enxaguar. Sabe por quê? Quando você junta eles todos ali, bonitinho, cheio de sabão, quando você vai enxaguar tudo de vez, economiza mais água. Então, meus amores, essa aqui foi a nossa revisão de ciências desse primeiro conteúdo, ok? Da água e o meio ambiente. Nós temos mais 2 conteúdos na nossa prova, mas que a gente vai estar revisando ali novamente, ok? Então, olha o recadinho que a Pró trouxe para vocês aqui no final dessa revisão. Preservar a água é valorizar a vida. Portanto, meus amores, preserve a água. E agora a gente vai pular para a revisão de sociologia. A Pró não vai deixar o recadinho hoje, sabe por quê? Aqui o recadinho da Pró é esse aqui. A gente já deixou o recadinho antes da nossa outra aula, tá? Bye, bye. Vejo vocês já já, menos de 1 segundo.
Olha para novamente, viu? Aí eu falei, eu sou muito rápida, eu sou mais rápida do que o Flash. Legal. Então a gente vai continuar aqui a revisão, né, para nossa prova. A primeira revisão a gente já fez, aquele conteúdo de ciências. Agora a gente vai revisar o conteúdo de sociologia, aquele conteúdo que a gente fala do respeito à vida. Lembra que a prova deu esse assunto para vocês? Pois é, no início da unidade a gente vai colocar na prova. Então a gente vai ter que estudar bastante. Vamos lá. Quando a gente fala em respeito à vida, nós estamos falando em leis de trânsito, né? Situações do nosso cotidiano que envolvem ali várias ações na sociedade dos seus indivíduos. As leis de trânsito, elas não se limitam apenas para os carros. Pois é, eu não preciso seguir a lei de trânsito se eu não tiver um carro. Isso é verdade? Não, é mentira. Serve para todo mundo, tanto para o motorista, quem dirige o veículo, quanto para o passageiro que está ali sendo levado pelo motorista no veículo, quanto para o pedestre, que são as pessoas que caminham a pé na rua, né? O direito de ir e vir é de todos. A rua é pública. Vocês já ouviram falar sobre isso, que a rua é pública. Pois é, e é verdade. Mas precisa de uma organização para que a gente não possa ter prejuízos, né? E para que tudo isso funcione de maneira correta, sem riscos, né, à vida do cidadão, é necessário fazer o quê? Seguir algumas regrinhas de organização. Por quê? Porque o trânsito é coisa séria. Nós estamos colocando aqui né, na nossa responsabilidade não só a nossa vida, mas a vida de outras pessoas também. Então vem com a pró aqui. Em primeiro lugar, a gente tem que relembrar como é que a gente deve agir no trânsito. É necessário ter com você um conjunto de atitudes. A gente tem que ter aquele pensamento, a gente tem que ter aquilo em mente, né? Atitudes que preservem a paz, o respeito, acima de tudo, à vida humana. E como é que eu vou ter essas atitudes tendo a segurança, tendo a consciência e a solidariedade. Por quê? Quando a gente está falando de segurança, a gente sabe que não é só usar o cinto de segurança. Quando a prova falou em segurança, coloquei o cinto de segurança, agora está correto. Não, a gente também precisa ter bastante atenção a todos os movimentos. Aí já é uma atitude que vai envolver a segurança, você também respeitar a sinalização. E a consciência, imagine aí, o sinal está fechado, está vermelho para carro. E se o carro passar com tudo, ele está tendo a consciência de que está colocando em risco a vida de outras pessoas, não está respeitando? Não. Então, para ter consciência, você precisa se colocar no lugar da outra pessoa, você tem que imaginar o que é certo e o que é errado. E a solidariedade, está disposta a ajudar ali as pessoas que estão à sua volta, assim como você gostaria que você fosse ajudado. E aí, como eu falei para vocês, tudo tem uma organização. O trânsito, ele possui regras, né? E para facilitar o entendimento no trânsito, que não é uma coisa fácil de se ver, né? A gente também tem que estudar, tem que saber tudo direitinho o que cada coisa quer dizer. Por isso que tem a autoescola, a escola de carro. Pois é. Então, para que a gente possa entender melhor, são necessárias algumas regras, tanto para o motorista quanto para o pedestre. E ter sempre a consciência de que não devemos fazer aquilo, né, com os outros, o que não gostaríamos que fizesse conosco. Lembra que a prof falou aqui agora? A gente vai saber aqui os deveres do motorista. O motorista é aquela pessoa que dirige o carro, né? Dirige o carro, pilota a moto, outros veículos, ônibus. Diminuir a velocidade do veículo e parar quando houver pedestre sobre a faixa de segurança. Se ele sabe que as pessoas precisam atravessar, ele precisa o quê? Diminuir a velocidade para não correr o risco de tombar nessas pessoas, atropelar. Atropelar o quê? Você jogar o veículo sobre a pessoa. Estar bastante atento a todos os movimentos no trânsito, aqui é extremamente importante. Respeitar as leis de trânsito e obedecer às sinalizações, pois é, o trânsito tem sinalizações, a gente vai ver daqui a pouquinho. E usar, claro, o cinto de segurança. E os deveres do pedestre, a pessoa que vai andando a pé na rua, se eu sou pedestre e não tenho veículo, eu vou atropelar quem, desse jeito? Eu não vou atropelar ninguém. Aí é que você se engana, sabe o que você precisa fazer? Andar sempre nas calçadas, para sua segurança. Pois é, a calçada ela foi feita para pedestre e a pista foi feita para veículos. Você não pode estar na pista, já que você não é um veículo e você não tem um veículo. Viu aí que a prova te pegou? E também, atravessar sempre na faixa de segurança, aquela pintadinha no chão vermelho que tem um semáforo, pois é. E antes de atravessar, olhar bem para os dois lados da rua, não só para um. Mesmo quando o farol de pedestre está dizendo para você seguir, você precisa olhar para um lado e olhar para o outro lado. Evitar andar pelo meio-fio, isso aqui é muito radical e é errado.
E também, o que você deve fazer como cidadão, né, social? Você prestar atendimento a idosos, gestantes, deficientes e crianças quando for necessário atravessar. A prova vai ficar muito feliz de saber que você ajudou um idoso a atravessar. Sabia disso? Ou uma gestante, eu vou ficar muito feliz. Você vai estar cumprindo o seu papel de pedestre. E o passageiro? Onde é que o passageiro entra? O passageiro são aquelas pessoas que estão sendo levadas dentro do veículo, mas não estão dirigindo, elas estão sendo levadas pelo motorista. Observe aqui, o passageiro ele deve evitar colocar o braço do lado de fora da janela dos veículos, pois isso é muito perigoso. Pode passar outro veículo do lado muito rápido, que a gente sabe que a velocidade ela pode ser rápida, e acabar ali machucando o braço, ou até mesmo arrancando o braço fora. Você quer ficar sem um braço? Não, né? Isso seria muito bizarro. Então, pois é, você precisa tomar esse tipo de segurança, caso você seja um passageiro. Entrar no veículo apenas quando estiver parado. Para que essa pressa? Para que entrar com tudo? Espera parar o carro, tudo bonitinho para você entrar, porque senão você pode tropeçar, cair e bater a cabeça e sofrer ali, né, um traumatismo. Então, vamos lá. Utilizar sempre o cinto de segurança, isso é muito importante, não só para o motorista, mas para o passageiro também. Esperar o embarque na calçada para poder sair do veículo. Também estou dizendo, para que tanta pressa? Se o carro ainda não parou, para que quer sair com tudo do carro? Isso é muito perigoso. Então, o cuidado que você deve ter é aguardar calmamente o carro parar para você descer. Lembra que a Pro falou que o trânsito possui sinalizações? Pois é. Então, a gente vai ver isso aqui agora. Vocês estão vendo essa placa aqui? Estão reconhecendo alguma delas? Cada plaquinha ela traz uma mensagem. Nem todas possuem letras, mas elas possuem imagens. E através da imagem a gente já tem ali uma leitura visual. Que bacana a leitura visual. Essa primeira imagem aqui, ela tem um desenho de um semáforo. Ela vem indicando que tem um semáforo ali na frente para prestar atenção. A segunda imagem, com o E cortadinho, está dizendo que não pode estacionar. Se não tivesse cortadinho, diz que poderia. Você pode estacionar aqui, mas está cortado. E essa daqui que tem uma setinha indo e uma setinha vindo, está dizendo que é uma via de mão dupla. Você pode ir e você pode voltar. Então, a ida e volta de veículos. Essa segunda aqui que tá parecendo um chapeuzinho, o que é isso, esse chapeuzinho? Isso aqui é um quebra-mola. Pois é, ela vem indicando aqui logo à frente vai ter um quebra-mola para você ficar atento. E essa daqui de baixo, cuidado, trânsito de pedestres, e tem essa bolinha com 10 dentro. E KM/H, o que isso significa? É a velocidade que o motorista deve manter no seu veículo. Se está dizendo ali 10, ele tem que estar em 10 km por hora. Se tivesse 50, ele poderia estar até em 30, em 40, só não poderia passar de 50. E a segunda já vem dizendo, né? Vermelhão, pare. Então vem dizendo para você parar e, além de parar, prestar atenção. Na segunda aqui, nessa última imagem, vem dizendo aqui que tem um desvio. Então, a setinha virada para o lado é um desvio para a gente ficar atento. Então, essas placas aqui são para o motorista. E para os pedestres, tá vendo aqui esse bonequinho andando, ele tá cortado. O que isso significa? Que não pode andar por ali. Então, o pedestre não pode transitar por aquela área. E essa segunda imagem é um semáforo para pedestres, onde aquele bonequinho vermelho ali, ele vem dizendo para parar, não pode passar, tem que ficar parado. E o bonequinho verde vem dizendo que a gente pode passar. Então, quando o verde está aceso, o vermelho está aceso para o carro. Então, o carro tem que parar para a gente passar pela faixa de pedestre. E se o vermelho estiver aceso, a gente não pode passar. Está aberto para os carros. Tá vendo essa aqui? Isso aqui que é a faixa de pedestres. Essa é a quarta imagem aqui, desenhadinho, tudo bonitinho, branco na rua. É aqui que a gente deve atravessar. E a última plaquinha, para a sua segurança, ande na faixa de pedestres. Lembra que a Pro falou? Se você é um pedestre, se você está andando na rua, você deve andar na faixa de pedestre. Então, essa aqui foi a nossa revisão de hoje, do conteúdo. Aí, o primeiro assunto que a gente estudou em Sociologia da segunda unidade. Não se preocupem que a Pro botou outros assuntos na prova e a gente vai estar revisando, tá? Depois. E a Pro só está recuperando os assuntos que a gente estudou primeiro, para caso não esqueça. E o diário de hoje? A gente vai estudar hoje, né? Através de uma revisão de ciências no caderno. A prova vai passar para você vai estar praticando, porque quarta-feira já é a nossa prova, né? E não é para estudar só pela revisão, não, viu? Bonitinho ou bonitinha. Estude também pelas nossas aulas anteriores, pelo livro, tá? Leia bastante, que a Pro botou as páginas para você estudar, e também pelo seu caderno. Pega as atividades anteriores relacionadas ao assunto que a Pro passou e vai estudando, tá bom? Beijo, meus amores. Estou aqui disponível para qualquer dúvida, vocês já sabem disso. Se preparem, continuem se preparando. Beijos.